Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que seríamos de nós sem Ele aqui? Já teríamos padecido. Se chegamos até aqui, é porque estamos com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Deus é muito, 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 muito bom. Tem um louvor que diz assim, que hoje eu ouvi muito, muito, louvei muito. Eu sou boa em adorar, mas em louvar, assim, minha voz, Deus não me deu uma voz aveludada, maravilhosa, não. Claro que eu adoro com toda a alma, com todo o coração, mas a voz aveludada é inexistente. Que diz assim: e há um renovo dia após dia, uma misericórdia a cada manhã. E há um renovo dia após dia, e uma misericórdia a cada manhã. Deus é lindo, Deus é lindo. E se a gente assim somos muito pouco perante a grandiosidade de Deus. Mas se Deus encontra uma intenção boa no nosso coração, Ele pode nos mudar e mudar as nossas vidas também. E que a gente não venha desistir porque está difícil. Porque a ordem, como diz isso, não abandone o barco. A ordem é para chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Então não abandone o barco. Não abandone. Não abandone. Porque ele diz: seja forte e corajoso. Porque Deus falou isso para Josué: seja forte e corajoso. E eu te falo nesta noite, como Deus também fala comigo: seja forte e corajoso. É porque Ele sabe que o caminho não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Para que você chegue do outro lado, será necessário que você venha a ser forte e corajoso. Forte para seguir e corajoso para não desistir. Para sustentar até o fim. Então, seja forte e corajoso. Tá certo? Hoje eu vou estar lendo o livro de Isaías para vocês, capítulo 30, versículo 18. Eu vou ler o versículo 18 todo, só que me chamou importante a última frasezinha, tá certo? Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado, feliz, todos o que nele esperam. Então, feliz é aqueles que esperam no Senhor, bem-aventurado que esperam nele. Então, Deus, as promessas de Deus são maravilhosas, maravilhosas. E o caminho de Deus não é um caminho fácil. Alcançar as promessas de Deus não é fácil. Não é fácil. Porque tudo que tem valor, tudo que tem muito valor, custa muito caro, custa tempo, custa cuidado, custa zelo. Agora, o que é fácil, não custa nada disso. E não tem valor.
é muito provisório, é muito momentâneo. Tem um tempo ali e é logo de acabar. Então, que a gente venha aguentar o processo, sabendo que esse processo tem um início, um meio e o fim. E que se a gente realmente for forte e corajoso, a gente vai chegar no fim e vai ganhar o melhor galardão do mundo. Às vezes a gente sonha, mas não quer pagar um preço. Por exemplo, às vezes a gente quer um casamento extraordinário, mas a gente não quer pagar e não quer ser obediente naquilo que Deus nos pediu. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E Ele permite. A gente não quer pagar os preços pelas coisas. A gente quer chegar e tá ali. Por que ser obediente é tão difícil? Porque tem um preço enorme. Às vezes vai contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Mas a recompensa é grande para aquele que paga o preço, para aquele que é obediente. Que a gente não venha e deixar levar por pouco, pelos prazeres desse mundo que é tão momentâneo. Que a gente venha ser mais firmes, mais corajosos. Que a gente venha saber dizer não. E que a gente venha dizer sim. Que sim seja sim, que não seja não. Que a gente venha viver realmente aquilo que Deus quer de nós. Porque assim a gente vai viver realmente o que a gente quer de Deus. Então, por isso que felizes é aqueles que esperam no Senhor. Feliz é aquele que espera no Senhor. O caminho estreito, ele leva à vida. É um caminho muito difícil, muito doloroso, que às vezes pode nos machucar, pode nos trazer dor, medo, angústia, desespero, sofrimento. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer parar. O oxigênio pode faltar. Um dia eu fui fazer uma trilha, só para compreender. Nunca tinha feito uma trilha, nunca tinha feito trilha nenhuma. E por incrível que pareça, eu me deparei com a trilha, tive que fazer essa trilha. Estava na época da faculdade, a professora lá de psicologia, e ela foi fazer esse passeio numa trilha. Ela também frequentava, era da Petrobras, e ela encontrou esse passeio em Natal. E a gente foi fazer uma trilha. Quando a gente começou a trilha, a gente estava num parque, tipo florestal, um parque cheio de muitas árvores fechadas, muito fechadas, árvores grandes fechadas. Então, tinha um portão bem grande e essa trilha iria passar por essa mata muito fechada, muito fechada. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, eu caí de paraquedas nesse negócio. E aí, ela era muito aventureira, muita coisa. E aí, abriu um portão e foi um na frente. Era uma mata de árvore muito fechada, muito fechada. Até então, eu não sabia para onde ia levar. Até então, eu não sabia. E a gente começou a andar e eu fui saber no meio que ia terminar numa praia. E aquele lugar que a gente começou e onde a gente estava não tinha nada a ver com praia. Nada a ver com praia, nada a ver com... Era uma mata fechada, completamente fechada. E eu e meus colegas de classe, a gente entrou.
um negócio super estreitinho. Assim, onde a gente andava era um negócio bem estreitinho. Chegou um momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu só via mato, eu só via floresta, eu só via árvore. E meu oxigênio, eu fiquei meio agoniada. E quanto mais a gente andava, mais o negócio... Aí eu sei que seguimos. Quando a gente se deparou, a gente chegou no final. Quando a gente se deparou, era outra paisagem. A gente foi sair numa montanha, naquelas montanhas de areia branca, aquelas montanhas, e a gente saiu da floresta. Quando viu, a gente estava na praia, num lugar completamente aberto, em outra paisagem. Então aquilo estava muito apertado, sufocante. Se a gente tivesse desistido, a gente não teria visto o que aquele caminho nos guardava. Olhando para aquele caminho, a gente jamais imaginaria que iria sair no lugar onde a gente saiu, na praia deserta. A gente não imaginava, era o oposto do oposto do oposto. Então, se a gente tivesse desistido, a gente jamais teria visto o que viu, a paisagem que viu. Então, às vezes, para a gente chegar em determinados lugares, a gente tem que enfrentar aquilo que Deus nos coloca à nossa frente. Entendeu? Então, se a gente tivesse se baseado pelo que a gente estava vendo ali, a gente jamais imaginaria que, entendeu? Então, que as circunstâncias que os teus olhos veem, não venham te paralisar, não venham impedir de você ver aquilo que Deus está preparando para você, que é muito diferente do que os seus olhos estão vendo. É muito diferente. Por mais que a gente pense, repense, a gente nunca vai ter o poder de ver o que Deus tem preparado para a gente. A gente imagina muitas coisas, mas nunca a gente vai ver realmente, até a gente ver com os nossos olhos, pisar o que Deus tem para a gente. Mas para isso, a gente tem que perseverar, tem que lutar, entendeu? Pode passar por muitas coisas, mas acredita, o fim vai chegar e você vai se deparar com uma bênção maravilhosa, se você não desistir, porque está difícil. Agora, o caminho largo leva à morte. Você não sofre nada de início. Nada. É um mundo de aparência, de glamour, de status, de facilidade, de jeitinho, que tudo pode, que tudo deixa, que é liberado, não tem obediência, vai do jeito, vai de toda maneira. Mas que não leva você para lugar nenhum. Só para destruição mesmo. Não leva para lugar nenhum. Entendeu? É nadar e morrer na praia. Então, vamos esperar no Senhor, porque feliz é aqueles que esperam no Senhor. Feliz é aqueles que esperam no Senhor, tá certo? Então, fique com essa palavrinha em nome do Senhor Jesus. E de hoje em diante você diga para você mesmo: eu vou esperar no Senhor.
A gente sabe quando algo vem de Deus e quando não vem de Deus. No início pode ser nebuloso, mas a gente entende. Entende. Tá certo? Essa é a palavrinha de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus te ama muito, 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 muito. Que você venha confiar nele, esperar nele, que sua confiança venha estar nele. Não nos homens. Deixa eu dar um testemunho, mais um testemunho bem rápido. Eu fui casada e fui pro Peru. Eu casei no Peru com um peruano e lá eu morei. E eu sou assistente social. Quando eu cheguei lá, quando eu conheci ele no Brasil, eu trabalhava e deixei meu trabalho para casar com ele, para ir embora e casar com ele lá ficar. E eu amava a minha profissão, amava a minha profissão. E assim, eu nunca tinha dependido de homem, a não ser o meu pai. Então, para mim era muito difícil depender de um homem. Eu gosto de ter minhas coisas, eu gosto de ter minhas coisinhas. Então, quando eu cheguei lá, eu queria ter minhas coisinhas. Só que quando eu cheguei lá, eu não, até legalizar meus papéis, tudo, eu não poderia trabalhar. Só que eu amava o que eu fazia e eu queria muito trabalhar. Então, quando eu cheguei, eu disse, não, eu vou ver alguma forma. Primeiro eu aprendi um pouco do idioma. Depois a minha ideia foi, sabe fazer o quê? Levar, como eu não sabia ainda totalmente espanhol, foi levar meu diploma, isso sem meu marido saber. Foi levar meu diploma para uma lan house, para me traduzir todinho em espanhol. Para ele traduzir em espanhol. Fiz tudo isso. Porque na minha cabeça eu queria trabalhar mesmo que não recebesse nada. Eu queria trabalhar. E eu tinha aquilo na minha cabeça, no meu coração, um sonho de continuar com minha profissão. De continuar. Tinha isso na cabeça. E aí, fiz tudo isso. Cheguei com tempo, mais ou menos um ano. Depois de um ano, fui lá, levei meu para traduzir tudo bonitinho. Ele traduziu tudo bonitinho. E onde eu chegava, onde eu tinha oportunidade, eu me apresentava como assistente social. Eu me lembro que tinha uma casa de oração, que eu ia, casa de oração, que a gente ia aprender da Bíblia, junto com outras mulheres, que eu conheci uma brasileira na padaria, no mesmo bairro que eu morava, e Cristina, o nome dela, e ela fazia parte desse grupo de oração numa casa de umas senhoras e ela me levou. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher que dizia que trabalhava tipo assim, em algo do governo, da saúde. Aí eu falando com ela tudo, disse que era assistente social no Brasil, trabalhava não sei o quê, e gostaria muito de trabalhar no Peru, tipo assim, pelo menos um estágio, até que meus papéis se legalizassem. E aí eu dei o currículo, tudo, e ela fez eu sonhar um pouco. Ela disse que ia ver, que ia conseguir tudo, e eu fiquei entusiasmada. Mas aí fiz essa parte com essa pessoa. Aí depois, meu cunhado era médico, eu também falava com ele. E onde eu tinha oportunidade, eu me apresentava depois, eu fui num site. Primeiro eu fui num site brasileiro, de grupo brasileiro, me apresentei. Depois eu fui num site para deixar currículo, deixei currículo. Olha, tudo eu fiz com esse currículo. Mas eu não parei. Porque dentro de mim tinha algo que... Um sonho, uma coisa assim que eu já visualizava, que eu não conseguia parar. Era aquela força maior dentro de mim, maior. E meu ex-marido, ele tinha um irmão que era médico,
E eles tinham uma associação e meu ex-marido, tinha uma farmácia de lado do consultório que esse meu cunhado atendia. Então, quando eu não estava na farmácia, eu estava à noite nesse consultório do meu cunhado, ajudando a secretária, a enfermeira, as coisas, ajudando lá, tipo dando uma de secretária. E nesse dia eu tinha chegado, abrido o consultório, tinha acabado de limpar e estava sentada. Era uma noite isso. E eu estava sentada. Aí chegou, isso só eu no consultório. Aí chegou um médico se apresentando, dizendo que queria falar com o doutor Luiz, que era meu cunhado, que queria se apresentar e deixar um currículo, que estava procurando trabalho. Só que esse meu cunhado ainda não tinha chegado. Aí eu muito simpática, brasileira, muito simpática, comecei, enquanto o Luiz não chegava, que ele disse que ia aguardar Luiz. Quando eu comecei a conversa vai, conversa vem. Aí eu disse que era assistente social, gostaria muito de uma oportunidade no país de trabalhar, se ele sabia de alguma coisa, se ele poderia me ajudar. Aí ele pegou e disse assim: eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu já tinha falado para Mundos e Fundos que eu queria trabalhar como assistente social. E quando foi uma noite num consultório em Andahuaylas, bairro de Andahuaylas, Peru, Lima, num consultóriozinho, esse médico chegou. E esse médico olhou para mim e disse assim, não demorou muito a conversa não. E esse médico chegou para mim e disse que trabalhava no hospital e que era amigo do diretor do hospital, que iria marcar uma cita, tipo a agenda, ia marcar na agenda, para mim falar com ele. E ele disse que ia ligar para mim. Eu fiquei super feliz. Não demorou 2 dias, mais ou menos. Eu estava nesse hospital. Quem procurar no Google vai ver. Hipólito Nani. É um dos hospitais mais famosos de Lima, capital do Peru. E com 2 dias mais ou menos eu estava indo para esse hospital, pegado um táxi, indo para esse hospital. Eu ainda não falava espanhol perfeitamente. Um hospital imenso. O que eu quero concluir? Minha gente, eu estava num país que não era meu. Um médico chegou num consultório, eu falei com ele, pensa que não estava pegando um táxi, entrando no hospital, que eu nunca imaginei pisar, nunca nem vi em foto, em nada. Estava lá eu falando com esse diretor do hospital e com os dias eu já estava trabalhando nele. Eu não tinha legalizado os meus papéis ainda, só tinha o cartão de estrangeiro vinculado a meu esposo, como era casada com ele, e pouco espanhol eu sabia. Mas, conclusão, que Deus maravilhoso. Assim como ele fez na vida de Davi, mandou Samuel ir lá, ele mandou aquele doutor ir naquele consultóriozinho em Andahuaylas falar comigo e me dar essa oportunidade. E pensa que não. Eu estava em um hospital conhecidíssimo em Lima, imenso, trabalhando. Eu não tinha ninguém que me indicasse. Até aquele momento, como eu iria chegar naquele hospital? Talvez uma peruana, ela não teve nem a oportunidade que eu tive. Eu, uma estrangeira, aquele homem tinha acabado de me conhecer e mais ou menos com uns 2 dias eu estava no hospital, que eu nunca imaginei pisar, que eu jamais tinha nem visto em foto. Imagina
Um dia eu saí do Brasil, estava em outro país, casada nesse hospital com aquelas pessoas que nunca passou pela cabeça. Gente, não duvide. Quando Deus quer fazer na nossa vida, não precisa de muita coisa, não. Deus dá ordem a anjo. Deus faz alguém chegar até nós, lembrar da gente. Você pode estar em outro país, não ter vínculo nenhum. Eu não tinha vínculo nenhum naquele país, a não ser o meu esposo, porque eu tinha casado com ele. Mas nem ele me ajudou em nada. E veio um desconhecido, um sei lá da onde, que nunca tinha nem me visto, numa noite qualquer. E foi através daquele homem que eu consegui meu emprego no Peru e pisar ali, coisa que eu nunca nem imaginei. Nunca. Um dia eu tava aqui no meu país, penso que não. Eu tava conhecendo meu ex-marido, penso que não. Eu tava casando, casei igual a rainha. Penso que não, já tava. Então, não duvide do que Deus pode fazer na tua vida, não. Não duvide. Minha cidadezinha só tem 15 mil habitantes. O interior do Rio Grande do Norte, 15 mil habitantes. E um dia qualquer conheci meu esposo, fui para Lima, casei igual uma princesa, coisa que eu nunca imaginei, passou nem pela cabeça. Depois eu já estava no hospital internacional, trabalhando como assistente social. Eu não tinha nada legalizado, não tinha estudo suficiente para estar ali. Precisava de tanta coisa para estar ali. Mas quando Deus quer fazer nas nossas vidas, Ele não precisa de nada, não. Ele vai lá e faz. Talvez tinha tanta peruana querendo entrar naquele hospital, mais inteligente, mais preparada, mais legalizada que eu. Mas foi eu que entrei por aquelas portas. Foi eu que andei por ali. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de alguém. Você às vezes acha assim, como é que vai ser? Eu não tenho estudo, eu não tenho preparo, eu não tenho entendimento, eu não tenho ninguém que indique, eu não tenho ninguém que me mostre, eu não tenho ninguém que fale por mim, eu não tenho nada. O que eu tinha no Peru, quando eu estava lá? Aqui as pessoas na minha cidade sabem o vínculo que eu tenho, as amizades que eu tenho. Aqui no meu interior eu tenho muita gente que pode fazer muita coisa por mim, mas lá no Peru eu só tinha de vínculo meu marido, porque eu tinha casado com ele, mesmo assim não fazia nada. Mas quando Deus quis fazer na minha vida, Ele soube quem mandar e quem falar. Entendeu? Então, quando Davi tinha preparação para ser rei da onde? Será que não tinha pessoas mais preparadas para ser rei, para a cadeira de rei? Mas se Deus achou graça em Davi, quis Davi, foi Davi mesmo, pronto. E ainda mandou um profeta ungir ele, preparar ele mais ainda. E ainda disse assim, e é para ficar todos de pé, porque tem aí na casa de Jessé um escolhido. E aí, Jessé pode falar alguma coisa, alguém fala, Deus. Quando eu cheguei para falar com aquele diretor, eu me lembro como hoje. Eu não me lembro como eu cheguei, como eu falei. Eu só sei que eu entrei naquele hospital, não me lembro mais como eu cheguei ao hospital imenso, como eu cheguei falando em espanhol, eu não me lembro. Eu só me lembro eu num corredorzinho, perto da sala do diretor que mandaram eu ficar lá, que eu não lembro quem eu... E eu toda arrumadinha, eu não me lembro mais da minha roupa, mas eu sei que eu estava toda arrumadinha e com o meu currículozinho que eu tinha mandado traduzir.
E que Deus já sabia que eu ia precisar e usar. Ele já sabe de tudo. Por isso que ele estava me dando força e direcionamento e ainda não estava entendendo, mas ele já estava preparando, a obra dele já tinha iniciado e assim na sua vida. E aí fui pro hospital, não sei como eu cheguei lá, com o meu portunhol, mas eu cheguei. Os anjos de Deus me ajudaram. E eu me lembro que eu estava num corredorzinho, sentadinha, o banco de madeira, aqueles banco grande, e eu sentadinha com meu currículo. Eu disse, chegar, vou falar lá alguma coisa, sei lá, com a, com a força e a coragem que Deus tinha me dado. Meu pai, quando eu entrei, estava lá a sala do diretor enorme, ele, e assim, sabe uma conversa, assim, eu conversando e no meu portunhol, sabe Deus como, tinha umas fotografias da família, eu falei na minha família, não sei o quê. Eu sei que eu falei tanta coisa, eu falei muito. Não sei o que ele entendeu, deixou de entender, eu sei que eu falei muito. Muito. E aí pensa que não, ele ligou e mandou chamar uma mulher. Quando essa mulher chegou, ela chegou toda vestida de rosa, todo uma farda meio rosinha, claro, cabelinho curtinho. Eu não sabia que ela ia ser minha chefa e que ela era assistente social, depois que eu compreendi o que estava acontecendo. Ele tinha chamado Senhora Rosa, que era a chefa das assistentes social. E aí ele chamou e perguntou se ela queria me receber, se ela me aceitava. Ela me aceitou e com os dias eu já estava trabalhando. Deus, ele colocou graça naquele diretor, naquela mulher que nem falou comigo direito, mas quando Deus quer, minha gente, ele confunde até os homens. Ele coloca amor nos olhos por nós, carinho por nós. Ele facilita tudo, porque ele quer a gente ali, porque ele tem propósito ali. Tá entendendo? Então, não desista, porque disseram, meu ex-marido não confiava que eu poderia chegar tão longe onde eu cheguei. Ele, quando eu comecei a trabalhar, ele disse assim, agora eu quero ver como as pessoas vão lhe entender. Agora eu quero ver como as pessoas vão lhe entender. Aí eu disse, elas vão me entender sim, elas vão me entender. Final da história, eu saí de lá porque eu pedi para sair, porque eu me divorciei, pedi para sair. Mas nunca recebi nenhuma reclamação, nada, e me entenderam sim. Porque quando a gente quer, a gente encontra jeito. E Deus ajuda. Então, não duvide dos planos de Deus na sua vida e não olhe para você, olhe para Ele, porque se Ele quiser te levar para lugares extraordinários, Ele vai fazer tudo que é preciso para você chegar até lá. Embora que você não tenha nada, mas Ele vai dar tudo que você precisa. Que as circunstâncias jamais venham te parar, que o medo nada venha te parar. Acredite num Deus que tudo pode e que não existe impossível para Ele. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus que te guarde e a misericórdia dele te acompanhe diariamente. Que Deus te abençoe. Tchau.